Vamos agora tratar o tema informação. A gente vai ver a evolução do princípio da publicidade até chegar na lei de acesso à informação, que é uma ferramenta muito importante. Talvez seja a ferramenta atual mais potente para um controle cidadão, que garantiu que o cidadão possa cobrar do Estado, do governo, do poder público, né, informações que sejam detalhadas da forma que ele precisar. Como a gente falou dos tribunais de contas, dos órgãos de controle, no sistema estatal, naquele sistema todo posto, eles têm estrutura para poder verificar as informações que eles precisam para monitorar. O cidadão não tinha tanto acesso. Então, agora, com a lei de acesso à informação, além das informações ativas que são disponibilizadas no sítio eletrônico do ente, seja da União, dos estados e dos municípios, o cidadão pode solicitar as informações passivas, que são as informações mais detalhadas daquela informação ativa, ou informações que não tenham na exposição das ativas, das informações ativas. Vamos ver aqui aí no final, para finalizar, técnicas de controle, com base em técnicas de relatório de auditoria. Vamos lá seguir adiante. Meus amigos, meus amigos e minhas amigas, falando anteriormente, a evolução da questão da informação de atos administrativos, ela teve um crescimento, um desenvolvimento muito importante para isso, né? O caminho do controle social e o controle popular é a informação. Essa informação ela tem que estar disponível dos órgãos executivos, né? É a observação da eficácia e do controle, né? Eficácia e controle. É a partir dessa informação que vai se verificar aquilo que se previu versus aquilo que se executou, para verificar o resultado disso. O princípio constitucional da publicidade, ele passou, né, por uma série de transformações e maturação até chegar lá a questão da lei de acesso à informação. De publicidade para transparência, muitas vezes a coisa era pública por um ato de ofício, publicado no Diário Oficial. Quem lê o Diário Oficial? Quem lê da população? O Diário Oficial. Então a transparência, ela vem trazendo essa questão de sítios eletrônicos, né, dos sites do governo oficial, que aí traz as informações. Isso foi também uma ferramenta objetiva da transparência, que na verdade a transparência já é uma maturação do princípio da publicidade. E por fim, a lei de acesso à informação. Essa lei aqui é uma coisa light, é hoje o instrumento mais importante para poder ter a informação, para poder fazer o monitoramento do que foi previsto depois da sua execução e verificar os resultados dela. Então a gente tem aqui, por exemplo, essa lei de 2011, a lei de acesso à informação. Ela começa na Constituição pelo princípio da publicidade. Muitas vezes era público, mas não era transparente. A Lei 131 de 2009, aqui é a Constituição de 88. Em 2009, se obrigou aos entes a terem seus sítios eletrônicos através da Lei da Transparência. Aqui.
E por fim, em 2011, a Lei de Acesso à Informação, muito pouco utilizada na prática pelo cidadão, mas ela está lá, tá posta. Os órgãos têm a obrigação de dar as informações, né? Então é preciso conhecer. Estamos em 2020, já se passaram aí algum tempo, alguns anos, e o cidadão, muitos cidadãos ainda não têm nem a curiosidade de saber o que é essa lei de acesso à informação. É uma maturidade, na verdade, cidadã, né? Então, a lei de acesso à informação, ela tem as informações ativas. Então, chega na gestão, o gestor divulga no seu sítio eletrônico, no seu site, as informações dos atos administrativos. Esses atos administrativos aqui tem um tempo para processar, porque são muitos. Agora, as informações passivas são aquelas informações que o poder público não colocou no site ou colocou em parte, e o cidadão pode pedir o detalhamento dessas informações que foram disponibilizadas. Como pode pedir, por acaso não teve nenhum ato administrativo foi publicado, ele pode pedir que publique o ato administrativo, né? Então essas informações passivas são todas as informações que a gestão do poder público não coloca e o cidadão tem direito a solicitar, sob pena de improbidade administrativa, tá? Improbidade administrativa, ela tem 3 aspectos. O primeiro, que é a subtração de recursos e bens do poder público para fins, né? Para fins pessoais, a subtração mesmo de recursos e, por fim, a inobservância dos princípios. E aqui está dentro do princípio da publicidade, que é um princípio constitucional que traz aí toda a parte da gestão pública. Então, essa parte de acesso à informação é isso. Agora, técnicas de controle. Tudo isso aqui eu estou falando meio básico, mas é importante entender o que é indício, o que é evidência. Todo relatório ele tem que conter essas informações. Depois de todo o estudo daquele processo das informações que vimos lá atrás, sobre as fontes primárias, comparadas com as notícias e todas as informações atuais de diversas fontes, juízo de valor. O juízo de valor pode ser o quê? Um indício. Um indício não quer dizer irregularidade. Um indício quer dizer que tem possibilidade de ter alguma coisa incorreta. Possibilidade. Não quer dizer que seja materialidade fática. Tendo indícios, vai se buscar as evidências. Essa evidência, sim, é a materialidade do indício, que são nada mais do que as provas. São as provas daquilo que está posto no indício. É buscar materialidade fática. Em seguida, é importante que o relatório conste as causas dessas evidências, o que pode causar para a população, os impactos disso também. Isso aqui é a base para a gestão baseada em riscos, que aí é um assunto específico para a gente tratar, que é a base dos programas de integridade. Por fim, se termina o relatório preliminar até esse ponto, para o gestor da pasta se manifestar, é como se fosse o contraditório, que tem coisas que, mesmo observado uma materialidade fática, pode ser que o gestor tenha alguma informação que, pelo fato do controlador
não ter conhecimento, pode haver aqui uma manifestação do gestor para explicar essa falta, essa falha, essa evidência de indícios. A conclusão é o juízo feito pelo controlador, que vai pegar essas informações para seu processamento. Processamento que pode ser representação ao Ministério Público, processamento que pode ser uma divulgação nos sites. Tem algumas instituições que elas trabalham com controle de contas públicas, de forma de controle da transparência. Lá no e-book tem lá a Organização Social do Brasil, Conselho de Cidadãos, tem lá também Conselho de Cidadãos, é um site. Além dos outros sites conhecidos como Transparência Internacional, tá tudo lá no e-book também. Transparência Brasil, são organismos lá para poder fazer esse trabalho de controle em uma sociedade civil organizada. Então, quando a gente fala do cidadão, a gente pode falar de forma individualizada, mas pode fazer um trabalho colegiado com pessoas, com uma organização. Então é isso, meus amigos, espero que tenha sido útil as informações. O e-book está à disposição, tem tudo o que eu falei de forma tabulada, explicada, contendo inclusive os sites aqui dos organismos que trabalham com essa ação coletiva de controle, e espero que essa edição seja melhorada posteriormente a partir do retorno de vocês. Agradecer as pessoas que estavam presentes ano passado no auditório da Secretaria de Planejamento, no ano retrasado, que participaram desse trabalho, e foi bem interessante. Aquela palestra foi direcionada a professores, a cidadãos comuns, estudantes universitários, estudantes de pós-graduação, da UNEB, da UFPA, que estiveram presentes. E aquela palestra foi a finalização aqui desse trabalho, que é um prazer estar compartilhando essas informações para uma causa coletiva.